Fala galera, estamos aqui estudando anatomia e fisiologia do sistema nervoso, né? No bloco passado nós já vimos aí em relação às nossas meninges, né? Em relação à dura mater, aracnoide, pia mater, nessa mesma sequência de fora para dentro, né? Então a dura mater com essa estrutura rígida, fibrosa, fazendo aí invaginações no tecido cerebral e dando aí a questão da formação da foice do cérebro, foice do cerebelo, a tenda do cerebelo, o que vai, inclusive, ser utilizado muito na nossa prática clínica, essas terminologias, quando ocorre o aumento da pressão intracraniana, e a gente está falando um pouquinho o quê? Do deslocamento do tecido do encéfalo, né, dentro desses espaços, e aí a gente usa, né, essas terminologias para poder dizer que houve aqui essa hérnia, tá certo? Observe, gente, que quando a gente fala dura mater, aracnoide e pia mater, a gente está falando de meninges que vão estar fazendo a proteção do nosso sistema nervoso central, ok? Então a gente viu isso no final do bloco passado. Olha aqui a questão de número 6. A respeito da localização e do funcionamento das estruturas internas do corpo humano, julgue o item seguinte. A função essencial das meninges, que são membranas conjuntivas do sistema nervoso central. Então, as meninges recobrem o sistema nervoso central, sim, tanto o encéfalo quanto a medula. Então, ela é formada de membranas conjuntivas, sim, e a função dela é proteger os centros nervosos, perfeito, certinho. Quando eu falo em proteção, eu falo de meninge, eu falo de líquor, eu falo em tecido ósseo do crânio, eu falo em couro cabeludo, né, em termos aqui de encéfalo, né, em termos de medula eu falo de meninge, eu falo de líquor, eu falo de coluna vertebral. Então é muito importante, né, saber a função e as estruturas de cada órgão aqui. Olha aqui agora. Espaço entre as meninges, a gente já tinha visto no final do bloco passado isso, eu trouxe a tabelinha do D'Angelo, né? E aí a gente vai estar aqui olhando para vocês. Entre a coluna, crânio e dura mater, a gente tem um espaço epidural, tá? Ou também chamado de extradural. Observe que na coluna, esse espaço ele é um pouquinho maior, né? Porque no crânio, a dura mater, ela tem dois folhetos, né? Aqui tem o crânio, tá? Osso compacto do crânio, osso esponjoso, certo? Aí você tem a dura mater também com dois folhetos, um folheto bem aderido, coladinho no osso, e um outro folheto aqui da dura mater mais interno, tá? Esse espaço aqui, entre a dura mater e o crânio, ele praticamente não existe, tá certo? O espaço aqui é epidural no crânio. Na coluna, eu tenho a medula, tenho aqui ao redor da medula a pia mater, a aracnoide e tenho a dura mater. Entre a dura mater e o tecido ósseo aqui da vértebra tem um espaço. Aqui sim tem um espaçozinho chamado de epidural, tá? Então, inclusive, a gente aí nesse espaço que é feito a anestesia peridural, tá? Então, muita atenção, muito cuidado com relação a esse detalhe, ok? Quando tem a perfuração da dura na anestesia, e a anestesia é feita abaixo da dura, aí a gente vai estar fazendo aqui entre a dura e aracnoide, no espaço subdural, ok? Então, quando há perfuração da dura mater. Então, epidural é quando a anestesia é antes, né, do espaço aqui, antes da meninge, né, da dura mater, e depois que rompe a dura mater, a gente faz a anestesia RAC, né, que é aí nesse espaço depois da dura, ok? Entre a dura e a aracnoide, então, a gente tem o espaço subdural, e entre a aracnoide e a pia mater, onde a gente vai estar em contato ali próximo, propriamente dito, da medula, a gente vai ter aqui o espaço subaracnoide, ou da medula, ou aqui em relação ao crânio, tá? Ok, gente? Esses espaços aqui é importante. O líquor. O que é o líquor? O líquor, gente, é um tecido, né, fluido, né? Aquoso, na verdade, não é um tecido, ele é um líquido, né? Um aquoso e incolor, que ocupa o espaço subaracnoide
e as cavidades ventriculares. Quando esse líquor ele é acumulado entre os giros cerebrais, a gente tem lá o que a gente chama de cisterna. Tem algumas cisternas ali que tem um acúmulozinho do líquor. O objetivo desse líquor é também aguentar ali, né, as pressões dentro do crânio em relação ao amortecimento do tecido. Então tem uma proteção mecânica do sistema nervoso central. Ele também ajuda a levar aqui nutrientes e ajuda também a remover toxinas, tá? Quando eu falo em toxina no sistema nervoso, é muito importante a gente lembrar de um detalhe que é chamado de barreira hematoencefálica. Professor, eu já ouvi tanto falar sobre isso, mas eu não sei direito o que é essa barreira hematoencefálica. O sistema sanguíneo do cérebro e do corpo da gente, ele tem uma diferença de concentração, porque o cérebro ele tem fatores de proteção desse sistema sanguíneo ali para que não haja intoxicação tão fácil do tecido cerebral. O que é isso? As células endoteliais, que são as células do vaso sanguíneo, que estão ali no tecido cerebral, elas são mais juntinhas, elas têm ali, né, um fator de adesão uma à outra, o que dificulta a passagem de substância ali para o tecido sanguíneo, tá? No sentido ali do cérebro, do sangue para o tecido cerebral. Outra coisa importante que dificulta essa toxicidade, né, em relação ao tecido cerebral é que nós temos as células de sustentação e de nutrição ao redor dos neurônios, né, porque o sistema nervoso ele não tem só neurônio, a gente tem a glia, aí na glia eu tenho oligodendrócitos, eu tenho aqui a microglia, eu tenho aqui os astrócitos, e aí principalmente os astrócitos eles fazem parte das células de sustentação, e aí os astrócitos ele tem ali um envolvimento naquele vaso, o que dificulta que a substância saia de dentro do vaso e vá para o tecido cerebral. Isso é um fator de proteção e é chamado de barreira hematoencefálica. Isso faz com que dificulte a passagem de medicamentos para o tecido cerebral e isso até dificulta o tratamento de algumas doenças cerebrais por conta dessa dificuldade de passagem da substância do sangue, né, para o tecido cerebral por conta dessa vedação dos vasos sanguíneos e algumas células da glia que ficam ali envolvendo, né, o vaso sanguíneo para dificultar essas trocas. E isso a gente chama de barreira hematoencefálica. Algumas medicações conseguem ultrapassar essa barreira, a maioria não consegue e o objetivo é diminuir essa toxicidade. Quando essa toxicidade ela é gerada, quando essa barreira hematoencefálica não está funcionando, como por exemplo uma doença chamada esclerose múltipla, uma doença autoimune, onde há destruição de algumas células do tecido nervoso, então você tem aí uma maior facilidade de intoxicação do tecido cerebral, tá? E dentro dessa toxicidade, uma das formas de tentar remover essa toxicidade é por meio do líquor, que ele é renovado continuamente, ele é produzido e drenado o tempo inteiro, tá? Ele é produzido lá no plexo coroide, dentro dos ventrículos, ali nos ventrículos, principalmente no primeiro e segundo, né, onde tem ali as células ependimárias, a gente vai ter a formação desses plexos coroides e a liberação por meio desse plexo de líquor, desse líquido aí que vai circular por todo o tecido cerebral do sistema nervoso central, tanto no encéfalo quanto na medula, fazendo com que remova a toxicidade, leve nutrientes, amorteça o impacto, né? E essa circulação do líquido também é muito importante, porque ele vai entrar aqui por meio de alguns buraquinhos, né? De alguns forames, e aí a gente vai ver o passo a passo dessa circulação licórica, e nesse sentido a gente vai saber o que é importante, o que é esse líquor, né? Como que faz aí a circulação, onde é que ele é produzido, onde é que ele é drenado, né? Porque a gente vai ter as granulações aracnoides, onde vai também ajudar a drenar esse líquor. Então essas informações vão estar na prova, gente. Tem questão aí cobrando isso, tá? Produção: células ependimárias que formam o plexo coroide dentro dos ventrículos, que é a parte mais interna ali do encéfalo. A drenagem, ele vai ser drenado para o seio venoso, né, para o sistema aqui circulatório, através das granulações aracnoides. Isso aqui vai ter em questão daqui a pouco. De volta à corrente sanguínea. A pressão dessa circulação pode ser alterada por variação na respiração e na circulação, tá? Então, olha aqui como que ocorre, né, a circulação licórica. Eu tenho o ventrículo lateral, que é o primeiro e o segundo,
dentro deles essas células ependimárias, formando o plexo coroide, que vai estar aqui produzindo esse líquido, tá? Drenando ali aquele líquido. Aí, esse líquido vai passar pelo forame intraventricular, que é chamado de forame de Moro, tá? Depois ele vai para o terceiro ventrículo. Aqui também no terceiro ventrículo tem uma pequena produção de líquor, tá? E permite a passagem do líquor que já veio do primeiro e do segundo ventrículo. E aí esse líquor depois vai passar pelo aqueduto cerebral de Sylvius, tá? E vai por meio desse aqueduto cerebral, esse canalzinho, vai para o quarto ventrículo. Nós temos 4 ventrículos cerebrais. Aí, desse quarto ventrículo, a gente tem aqui a divisão, né, 2 aberturas. Uma abertura lateral, chamada de lusca, que é o local que vai nutrir, né, aí de líquor o cérebro, direito e esquerdo, os hemisférios cerebrais. E, por outro lado, vai ter uma abertura mediana, que é o canal aqui de Mengide, que vai estar aqui irrigando, né, no sentido de lubrificando o líquor, né, a medula espinhal, tá? Então é muito importante saber essa circulação licórica, né, para a gente poder entender aqui a proteção do sistema nervoso. Então aqui o passo a passo da situação que a gente acabou de ver aqui no esquema. O sistema ventricular por onde o líquido circula é formado por 4 cavidades. O ventrículo lateral, que é o direito e esquerdo, que é o primeiro e segundo, certo? E o terceiro ventrículo e o quarto. Depois de circular nessas cavidades, o líquido vai migrar para o espaço subaracnoide do encéfalo e da medula espinhal. Para tanto, vai escoar por forames, que são canais que ligam essas estruturas, tá? Dos 2 ventrículos laterais, o líquido vai para o terceiro ventrículo, que é o que a gente viu aqui no esquema, né? Do primeiro e segundo, ele passa pelo forame intraventricular para o terceiro, atravessa o forame de Moro, ou forame interventricular, né? Pode receber esses 2 nomes. Depois, do terceiro para o quarto, vai escoar pelo forame de Sylvius, ou também chamado de aqueduto cerebral. Quando chega no quarto, ele deve ser distribuído para a medula e encéfalo pelo forame Mengide que é ou abertura mediana, e do forame de Lusca, que é uma abertura lateral. Então, vai ocorrer essa drenagem licórica aqui com a intenção de amortecer o impacto no sistema nervoso, tá? Então, aqui mais uma imagem do Netter, né, que é um livro maravilhoso de anatomia, que a gente tem utilizado aí para ajudar vocês a entenderem melhor isso aí, tá? Então, olha aqui, quando eu chamo de cisterna, é um local onde tem um acúmulozinho, tá? Onde tem uma entradazinha que permite o acúmulo do líquido ali para ajudar nesse amortecimento, certo? Outra coisa importante que a gente quer chamar a atenção é aqui o plexo coroide, né? Vários vasozinhos sanguíneos juntos aqui, tá? Que vão estar produzindo também líquor. Lembra que eu falei que no terceiro também tinha produção do líquor? O líquor ele é produzido no primeiro e no segundo, que são os ventrículos laterais, mas também o terceiro possui plexo coroide, essas células ependimárias, que também vão ajudar aí na formação desse líquor, tá? Observe que eu tenho aqui o forame interventricular, também chamado de Moro, tá? Então, um buraquinho aqui, observe a setinha, onde ele está passando, certo? Eu tenho aqui o aqueduto cerebral de Sylvius, certo? Que é um canalzinho também aqui, ó, que vai permitir a drenagem do líquor, tá? A gente viu aqui, ó, que o aqueduto cerebral é quem vai, o caminho que vai levar para o quarto ventrículo, tá? Por esse canalzinho aqui. Depois eu tenho a abertura lateral do forame aqui de Lusca, que também vai ser um local onde vai estar passando aqui o líquor, certo? Plexo coroide também aqui no quarto ventrículo mais aqui abaixo, tá? Então, muito importante a gente estar aí prestando atenção desses terminhos, desses nomes, tá? Porque é aí que a gente vai estar aprendendo e gravando as coisas. Aqui, ó, granulações aracnoídeas, que é onde a gente vai ajudar a drenar esse líquido para o sistema venoso, tá certo? Para o sistema sanguíneo, e ele vai se formando novamente, tá? E vai ajudando aí a manter essa circulação do líquido. Então, essas granulações aracnoides são pequenos tufos formados na aracnoide. A aracnoide forma pequenos tufos que penetram nos seios venosos da dura mater. Essas granulações,
Aqui as granulações aracnoídeas. Nessas granulações, o líquido cefalorraquidiano, proveniente do espaço subaracnoídeo, fica separado do sangue por camada muito delgada, o que permite sua absorção por seio aqui da dura mater, ok? Então é quem vai ajudar a drenar esse líquor, são essas granulações aracnoídeas, e aí a gente chama mais atenção de perto, a mesma imagem que está aqui, né, para que você consiga entender aí como que vai drenar esse líquor para novamente ser produzido e mantendo essa drenagem aí do líquor, tá? Olha aqui a dura mater aderida ao tecido craniano, tá vendo? O espaço epidural aqui no crânio, ele é praticamente zero, certo? Ele é bem aderido, ok? Ó, a foice do cérebro aqui, ó, a invaginação da dura mater. A gente aproveita umas imagens para poder trazer para vocês aí o que a gente vem falando ao longo da nossa aula de anatomia e fisiologia do sistema nervoso, tá? Aqui a gente está mostrando outra imagem do livro de Netter, tá certo? Onde eu vou ter aqui, ó, ventrículo lateral direito, que é onde vai estar começando aqui, o primeiro e o segundo ventrículo é onde vai estar começando a produção desse líquor, certo? Aqui na imagem a gente olha o forame interventricular de Moro, certo? Aí eu tenho o terceiro ventrículo, ok? Aqui eu tenho o aqueduto cerebral de Sylvius, certo? Que é onde vai permitir também a drenagem, certo? Do líquor, ok? Então, são imagens para você depois se debruçar, olhar com calma, ou abertura de mengide, mengide aqui que vai permitir também a passagem do líquor, certo? Então, são imagens, gente, que vão ajudar a gente a fixar esse conteúdo para na hora da prova a gente saber esses termos. Porque olha aqui como é que cai na prova, ó. Foi uma prova da banca IDECAN, do Corpo de Bombeiros do DF, 2017. O líquor é um fluido aquoso e incolor, cuja função primordial é a proteção mecânica do sistema nervoso central, sendo produzido por que estrutura? Agora presta atenção aqui, gente, quando esse líquor ele é produzido em grande quantidade, né, aproveitando aqui para fazer uma associação com patologia, quando ele é produzido em grande quantidade e esse sistema de drenagem não está funcionando adequadamente, seja por obstrução, seja por um trauma, seja por tumor, seja por qualquer questão aí de malformação, né, congênita na criança, por exemplo, a gente vai ter o que é chamado de hidrocefalia, que é o aumento dessa quantidade de líquor, tá? Quando isso acontece na criança, essa hidrocefalia, o crânio ainda não está totalmente formado, então aumenta o tecido, né, composto aqui do encéfalo por conta do aumento desse líquor. E o que vai acontecer? A cabeça da criança vai ficar maior do que deve se não for instituído o tratamento adequado de instalação de uma derivação ventrículo peritoneal para que aquele líquor seja ali drenado forçosamente, né, para ser solto aqui no peritônio, ser absorvido, dando um reforço nessa drenagem licórica, tá? Então é muito importante entender que tudo tem que funcionar adequadamente, que é o estudo da anatomia e da fisiologia. Quando entra a patologia, aí você vai entender o porquê que sai do equilíbrio, sai do controle e aí começa a gerar os problemas chamadas doenças, né, as patologias, que é o caso da hidrocefalia. É justamente quando há uma obstrução do fluxo licórico que a gente vai ter esse problema. No adulto, quando isso acontece, né, um aumento da produção licórica sem conseguir drenar, que é muito comum isso acontecer em tumores medulares ou tumores cerebrais, o que é que vai gerar? Isso vai gerar o aumento da pressão intracraniana. E esse aumento da pressão intracraniana pode gerar aqui, né, complicações gravíssimas, né, inclusive a tríade de Cush, que é um problema da hipertensão intracraniana, onde a gente tem aí alterações importantes da frequência cardíaca, da pressão, alterações respiratórias, né, e isso pode levar inclusive a óbito, tá? Por conta de quê? De herniações que vão se formar no tecido cerebral que está com a pressão além do que deve, ok? Vamos lá, a gente já entendeu o que é o líquor, a sua circulação, a sua drenagem, né, a sua produção. Vamos aqui para essa questão. Então ele quer saber onde é que está sendo produzido. Letra A tem a pia mater. A pia mater é o que, gente? É uma meninge que envolve o tecido do sistema nervoso central internamente, né, a mais próxima aqui do tecido. Tem nada a ver com produção de líquor.
plexo coroide é aqui a nossa resposta, é no plexo coroide que vai estar sendo formado ali, junto com as células ependimárias, que envolve internamente os ventrículos, né, o primeiro, o segundo, o terceiro ventrículo. Então, esse plexo coroide é o produtor de líquor, tá? Artérias cerebrais não, e as granulações aracnoídeas são as granulações que vão drenar, ajudar a drenar, e não produzir aqui o líquor, tá? Legal essa questão, né? B. Medula espinhal, aí a gente entra no segundo, né, segunda parte do sistema nervoso central, em termos de estrutura, né, a medula ela vai se conectar aqui ao encéfalo, liga o encéfalo aos nervos espinhais, né, e o bulbo é o ponto de corte aqui do sistema nervoso central entre um órgão e outro, né, a gente tem o bulbo aqui, que é a última parte do tronco. O tronco faz parte do encéfalo, tá? Lembra lá, o encéfalo é cérebro, cerebelo e tronco, né? Cérebro, né, que é formado pelo telencéfalo, diencéfalo, né? Nós vamos ter aqui o cerebelo, a parte do equilíbrio na fossa posterior, e vai ter o tronco. O tronco é quem vai conectar o encéfalo junto ali para dar continuidade ao sistema nervoso central por meio da medula. E o tronco, por sua vez, é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Aí o bulbo termina, automaticamente a gente começa a medula, tá? Que é um outro órgão que faz parte do sistema nervoso central, ok? No bulbo é onde ocorre aquele cruzamento das fibras, no bulbo é onde faz o controle da pressão, da respiração, da frequência cardíaca, né? Então, a medula ela está associada com o ato reflexo, aquele ato muito rápido, passa pelo bulbo também, né? Aquele ato bem rápido que não vai para o córtex cerebral. Então, é uma resposta rápida, sem participação do encéfalo, nem encéfalo propriamente dito no caso do cérebro, né? Às vezes passa pelo bulbo, aquela resposta bem rápida. Recepção de estímulos sensitivos e retransmissão de impulsos motores. Então, a medula, ela recebe a informação do sistema nervoso periférico, vai conduzir, ser transporte de informação, e essa informação vai ser processada aqui no córtex cerebral e vai ser devolvida pela medula a resposta aqui decorrente desse estímulo inicial, tá? Aqui está a nossa medula, né, o tecido nervoso que passa no forame aqui vertebral, forame buraco, lembra, né? Então, esse buraco que fica entre as vértebras é o local que passa aqui a nossa medula. Essa medula, gente, ela possui aqui dois locais de intumescência, que são alongamentos laterais, né, em relação a esse espaço, porque daqui vai sair plexos, que é um conjunto de nervos mais firmes, né, mais fortes. O plexo cervical sai da intumescência cervical e o plexo lombar sai da intumescência lombar, tá? Aqui é onde vai sair os nervos que vão inervar os membros inferiores, né? Direito e esquerdo, de um lado direito, do outro lado esquerdo, né? E a intumescência cervical é onde vai estar saindo aqui o plexo braquial, C5, C6, C7, para inervar os nossos membros superiores, ok? Então, a intumescência medular corresponde às áreas que fazem conexão com as grossas raízes nervosas que formam o plexo braquial e lombosacral, destinados à inervação dos membros superiores e inferiores. Então, bem interessante aqui, né? Observe que o finalzinho da medula, gente, ela tem aqui um monte de filetes, tá? E esses filetes aqui lembram um rabo de cavalo, por isso que é chamado de cauda equina, ok? Com relação aos nervos espinhais, aqui está a nossa medula, que faz parte do sistema nervoso central, tá? Os nervos espinhais, eles fazem parte do sistema nervoso periférico, assim como os nervos cranianos que a gente viu lá, tá? Para a gente não confundir, porque ao mesmo tempo que a gente está estudando aqui a parte da estrutura do sistema nervoso central, certo? Encéfalo, medula, a gente está estudando o sistema nervoso periférico no sentido de que daí do sistema nervoso central vai partir os nervos que são do sistema nervoso periférico, no crânio, né? Dentro do crânio, no encéfalo, especificamente. Bem importante aí, os nervos cranianos saem do mesencéfalo, né? E da ponte ali em relação ao tronco cerebral. E aqui na medula, por meio, né, dos forames aí em relação às vértebras, a gente vai estar saindo
as raízes nervosas que vão inervar aí o nosso corpo como um todo, tá certo? Então observe aqui, como um todo, do pescoço para baixo. Observe aqui, então aqui está a medula e eu tenho a parte aqui da raiz ventral, certo? E tenho aqui a raiz dorsal. Então sai de trás, sai da frente, se encontra aqui para formar o ramo ventral do nervo espinhal. Então a gente vai ter aí a formação do nervo que vai caminhando para o local onde ele vai inervar, depender do segmento da medula que está ali originando, tá, esse nervo, ok? Observe que aqui na medula a substância cinzenta é interna e a substância branca é externa. Lembrando que a substância branca tem a ver com mais distribuição de axônio e cinzenta mais distribuição de corpos aqui, tá? Então, os filamentos radiculares se unem para formar raízes dos nervos espinhais, que se unem para formar o nervo espinhal propriamente dito, tá? Então, aqui, para a gente fechar o sistema nervoso central, né? O encéfalo e a medula, tá? Quando eu falo em raiz nervosa, em nervo espinhal, em nervo craniano, a gente está falando de sistema nervoso periférico, tá? Essa imagem serve para a gente fechar bem a imagem do que é o sistema nervoso central, tá? Ok, a gente entra agora no sistema nervoso periférico, tá? Onde a gente vai estar estudando no próximo bloco com detalhes essas questões dos nervos, dos gânglios, das terminações nervosas, tá? Esses nervos cranianos que a gente já sabe que existem 12 pares, a gente viu ali cada um qual é, mas agora a gente vai ver uma tabela no próximo bloco, né? De onde sai esse nervo, qual é a função dele, ele é misto, ou ele é motor, ou ele é só sensitivo, enfim, a gente vai ver que isso cai em prova também, certo? Então vamos lá, próximo bloco, sistema nervoso. É uma aula que a gente preparou com muito carinho, gente, com muito aprofundamento, para que você consiga ter uma visão bem geral e ao mesmo tempo detalhada de coisas que são importantes para a nossa prova. Um grande abraço e vem comigo no próximo bloco.